você vai conhecer a história de dois solteiros que já estavam ficando pra titios. Pois é a história do Auxílio e da Cláudia. A Cláudia já tinha passado dos 40 e o Auxílio dos 50. E você sabe por que eles chegaram a essa idade ainda como solteiros? A resposta é bem simples, mas pode ajudar a você também, que vive reclamando que nunca consegue ser feliz no amor. Pois é, mas antes, vamos colocar uma pergunta no ar, Cristiane. Primeiro, para todos aqueles que estão assistindo, para eles entenderem o assunto de hoje. Você vai responder a seguinte pergunta: no que você está focando mais atualmente na sua vida? Qual é o seu foco atual? Inclusive, nós fomos às ruas e perguntamos isso para alguns jovens. Acompanhe. Atualmente eu tenho focado para entrar no vestibular de veterinária. Pretendo fazer uma pós-graduação para comprar uma casa, o meu carro. Pretendo continuar a minha carreira para até mesmo crescer na vida, ter minha casa própria, o meu carro. Trabalho com informática, mas o meu foco mesmo, sou baixista da minha banda de rock. E nosso foco mesmo é fazer sucesso fora do Brasil. Já emprego na minha área, consegui ingressar em uma universidade pública. Quero fazer um curso de sommelier para os próximos 6 meses. Será que a sua resposta também é parecida? Afinal, você tem realmente focado no que você quer? E o que é que você quer? Porque você só terá aquilo que você focar. Se você não foca, você não vai conseguir o seu objetivo. Acompanhe só a história do Auxílio e a Cláudia e você vai entender melhor o que o Renato acabou de dizer. Uma infância traumática na Argentina. Quando eu tinha 6 anos, morreu minha irmã. Ela era solteira e teve um filhinho e ela morreu. Depois minhas irmãs, outras também tiveram filhos solteiras. Aos 20 anos de idade, o foco era outro. A minha vida era de ficar magra, viver frente no espelho e olhar para as moças, as gordinhas. Eu falava, nossa, elas devem ser infelizes. Eu queria ter um namorado, mas eu queria ser magra. Primeiro magra, mas eu pesava 38 quilos. Se alguém se aproximasse de você, o que você fazia? Nas ruas eu dava um soco, batia com minha bolsa, saía correndo. Eu não me sentia feliz, me sentia triste. Depois que você começou a melhorar, como ficou sua vida? Eu já comecei a amar eu mesma, a comer. Aí eu já queria ter um namorado. Você queria ter um namorado, mas o que você fazia para isso? Nada. Daí, quando eu tinha 45 anos, eu me olhei no espelho. Já o Auxílio veio do Pernambuco aos 18 anos de idade e ele tinha apenas 2 objetivos na vida. Comecei a trabalhar durante uns 3 anos, em seguida comecei a estudar. Inicialmente, o meu foco principal era ter um lar. Eu não pensava em namorar. A desvantagem que percebi depois foi que o outro lado da vida estava deixando a desejar. Aí me senti sozinho. Bom, vocês devem estar se perguntando o que um fotógrafo está fazendo no meio da nossa entrevista. Mas é ele que vai explicar pra gente a importância do foco, inclusive na fotografia. Então, Adriana, vem pra cá que eu vou te mostrar como é que faz. Então, vamos lá. Quando você destaca uma imagem numa fotografia, é porque aquilo é o mais importante? Sim, é o que seria o mais importante. Tem que ter foco. É a primeira coisa que o fotógrafo pensa, foco. Depois vem enquadramento e tal, a cena em si, o que você vai destacar naquela cena, o que você vai procurar se envolver mais naquela cena. Mas tudo dentro, óbvio, do foco. Você vê que interessante? Na fotografia, o foco é, não diria tudo, mas é muita coisa, é muito importante, né? E não é diferente na vida amorosa. Imagine, por exemplo, como no caso do Auxílio aí. Imagine você aos 50 anos, só estudando, trabalhando, melhorando como pessoa, até o dia em que você se pergunta, para quê? E para quem? Com quem eu vou compartilhar tudo isso que eu conquistei?
Ainda bem que nunca é tarde para mudar o foco, né? Então, um dia, o Auxílio e a Cláudia fizeram isso. E sabe o que aconteceu? Eles se conheceram, em pouco tempo se casaram e hoje vivem em lua de mel. Acompanhe. Já deu para perceber que a vida sentimental estava completamente fora do foco de ambos. Mas foi aqui, na sala de aula, que o foco deles finalmente mudou. Como foi quando vocês se viram pela primeira vez? Uma amiga nos apresentou. Ela falou comigo como era ele. Então eu falei, bom, eu quero conhecer a ele. Depois ele começou a dar aula informática e matemática. Nossa, para mim foi muito forte, porque eu não queria, eu não olhava para ele, ficava assim, escrevendo. A conquista não foi nada fácil. Foram longos 4 anos até decidirem pelo namoro. Estão casados há 3 anos. Eu percebi que ele sabia tudo. Eu tive a admiração. E como foi essa mudança hoje para vocês? Eu me senti mais acompanhada com alguém, esperando sempre a ele. Auxílio, qual é o foco da sua vida hoje? Hoje o foco da minha vida é ela. É meu ele. Você vê que legal? Eles chegaram a pensar que nunca seriam felizes. E você sabe que isso está cada vez mais comum, até entre as celebridades, não é? Veja só a história desses 2 famosos que ficou bem conhecida por resistirem a casar. Acompanhe. Pelo jeito, George Clooney vai sair da lista dos solteiros mais cobiçados do mundo. Recentemente, o astro americano pediu em casamento a advogada Amal Alamuddin. Clooney, que no mês de maio completou 53 anos, fez o pedido de noivado de forma bem tradicional. Segundo a revista People, o bonitão se ajoelhou para pedir a mão da bela morena. Parece que a meia-idade encorajou George Clooney. Outro solteirão que demorou a assumir um compromisso foi o príncipe Albert II, de Mônaco. A realeza casou-se com 53 anos, em 2011, com Charlene. Este ano, o casal real anunciou a chegada do primeiro filho, que está previsto para o final deste ano. Pois é, antes tarde do que nunca, não é mesmo? Como vocês viram aí, até o George Clooney vai se casar. Aliás, essa foi uma notícia imaginária que você que nos acompanha, você vai lembrar. Nós demos essa notícia em primeiríssima mão aqui na Escola do Amor no final do ano passado. Veja só. O solteiro mais cobiçado de Hollywood finalmente se casou. O ator e diretor George Clooney, de 52 anos, se casou ontem em uma cerimônia simples. Considerado por muitas pretendentes como um caso perdido, esse solteiro convicto surpreendeu a todos. É que ele escolheu uma discreta professora universitária de 48 anos, mãe de 2 filhos, para passar o resto da vida ao seu lado. Por telefone, o ator declarou: "Nunca estive tão feliz em minha vida. Agora me sinto completo." Nós erramos a profissão dela, que ela é advogada. Tem 2 filhos, né? Mas acertamos aí basicamente que seria esse o ano. Né? Pois é. Nós da Escola do Amor estamos torcendo para que você seja feliz no amor, porque sabemos como isso é possível. Todo sábado trazemos para você aqui a história de alguém que conseguiu reverter a sua história de amor, justamente para provar para você que tudo isso não é só teoria, nem coisa de filme. É uma realidade, mas que poucos, infelizmente, têm sabido aproveitar. E não é só aqui no Brasil, não. Olha só o que está acontecendo lá do outro lado do mundo, no Japão. É trágica essa notícia. Vamos ver. Uma pesquisa realizada pelo governo japonês revelou que 61% dos homens e 49% das mulheres com idades entre 18 e 34 anos não estão tendo nenhum tipo de relação amorosa ou sexual com outras pessoas. A síndrome do celibato, como o fenômeno é chamado, preocupa o governo oriental, já que dados oficiais revelam que o número de bebês nascidos em 2012 foi o menor registrado até hoje. O levantamento ainda revela que 1/3 da população japonesa, com menos de 30 anos, nunca teve qualquer tipo de experiência amorosa e sexual. Segundo a pesquisa, os japoneses preferem investir na carreira profissional
do que casar e ter um relacionamento. O que preocupa o país, já que o Japão tem a menor taxa de natalidade do mundo. Sua população atual é de 127 milhões de pessoas. A síndrome do celibato pode diminuir a população em 30% até 2060. Oi, Cris e Renato. Olá, pessoal da Escola do Amor. Eu hoje trabalho aqui em Londres, mas também já tive uma grande experiência no Japão. Morei lá por 2 anos e 7 meses e pude ver de perto o quanto é complicada essa questão do relacionamento para os japoneses. Uma coisa que impede os relacionamentos de acontecer é o medo dos japoneses de enfrentarem uma frustração. Eles não querem ouvir um não. Então, para não correr o risco, muitas vezes, eles preferem nem tentar. Eles preferem ficar sozinhos, sem uma namorada, um namorado, a ter que se declarar para alguém e essa pessoa dizer que não quer ficar com ele. Outra situação também é que eles vão muito para a pornografia. Como eles não conseguem ter uma namorada ou uma esposa, eles apelam para revistas em quadrinhos pornográficas. Muitas vezes a gente entra nas lojas de conveniência, eles estão ali lendo essas revistas. Obrigado, André, pela reportagem. É algo assim realmente triste, nos entristece. Nós estivemos no Japão no fim do ano passado também e pudemos ver ao vivo essa situação lá do povo japonês. O problema aí é que esses jovens japoneses não se relacionam afetivamente e por isso não namoram, né? Acabam não se casando e aí o país está envelhecendo. É um país de pessoas que estão avançando na idade e os jovens não estão se casando. Mas por que será que eles não estão se relacionando? Eu acho que a resposta é bem óbvia, não é mesmo, Renato? É como a gente falou aqui no início do programa, né? Você só tem aquilo que você foca. Esses japoneses, né, de forma geral, muitos, só estão focando nos estudos, na carreira, em outras coisas. E assim como muitos brasileiros, americanos e vários outros povos, há uma onda relativamente recente que faz o valor da pessoa ser atrelado ao que ela tem, né, de material e o que ela sabe, o que ela conquista em termos de educação, e nem tanto na família. Você vê que hoje em dia é muito comum você ouvir dos seus pais que você precisa focar primeiro nos seus estudos, depois na sua carreira e depois viajar bastante, né? Pois é, muitas coisas antes, né? Façam tudo que tem direito, porque depois do casamento, né, você literalmente vai estar numa prisão. Acabou a vida para você, né? E é nesse conselho que muitos jovens estão deixando essa área de suas vidas para lá, como se o destino fosse resolvê-la, né? Aí quando chegar lá para os 30 e tal, é que eles vão começar a preocupar-se com a vida amorosa. Só que não é bem assim, alunos, não é bem assim que funciona a vida amorosa. Ela tem que ser intencional. Você não pode esperar pela sorte. Um dia vai acontecer. Um dia, do nada, vai acontecer, como às vezes as pessoas veem nos filmes, né, Renato? Assim como a carreira tem que ser intencional. Como tudo que você faz na vida que você quer conquistar, você tem que ser intencional e não acidental a respeito disso. Então, você não deve também esperar que a felicidade amorosa será acidental, fruto da sorte, porque é capaz de pintar o azar e não a sorte. Muitas vezes, sabe o que acontece? A pessoa vai alternando momentos na vida em que acredita e em outros que ela não acredita mais na felicidade. Aí o tempo vai passando, isso fica cada vez mais difícil e mais complicado para ela. E a verdade é que nós nunca devemos desistir do que é bom pra gente, né? O amor faz bem e é muito bom para você. Você precisa dar a devida importância para essa área da sua vida, senão ela realmente vai ficar para o lado, vai ficar para o fim e às vezes nem acontece, né? Pois é, e como dar importância? Assim como nós falamos, como você prioriza outras áreas da sua vida, você também deve começar a colocar o seu relacionamento no topo da lista. Foque no seu relacionamento. Nós fazemos palestras, Cristiane e eu, palestras todas as semanas para casados, solteiros, mostrando como fazer isso. É verdade. Veja só essa pessoa que já esteve lá. O Marcelo é músico há mais de 20 anos. A paixão pela melodia fez com que ele montasse este estúdio na sua própria casa. Foi neste espaço que ele viveu os momentos mais felizes e também os mais difíceis.
Depois da minha separação, aqui acabou sendo um refúgio para mim, né? A música faz com que você descarregue o seu sentimento, você esquece os problemas, né? Você foi casado durante 12 anos. 12 anos. Quando você viu que não dava mais? Houve uma traição, ela seguiu um caminho que ela queria seguir, eu respeitei, né? Você acredita que foi rejeitado? Ah, fui. Eu levo como uma rejeição. É muito doloroso, né? Você dá o que você tem de melhor e a pessoa nunca te aceitar, nunca tá contente. Então a gente se sente... É uma ferida que vai criando em você, uma coisa que você não consegue agradar, né? A própria vida, na verdade, usa a rejeição como um sistema de feedback, um sistema de mostrar para nós o que nós precisamos melhorar. Porque todo mundo já teve uma rejeição, né? Qual ser humano que não teve? Ou profissional, ou amor. Não é só amorosa. Profissionalmente, você também às vezes é rejeitado, né? Ao invés de deixar a rejeição sendo um erro só daquela pessoa que a rejeitou, as pessoas também pegam aquela rejeição e fazem dela um problema. E correu atrás da sua mulher também? Ah, muito. Até mesmo por uma traição, até por uma rejeição, acho que eu queria o perdão, né? Eu queria perdoar, eu queria seguir em frente. Mas chegou uma hora, eu passei a gostar. Falei, não, peraí, eu me olhei no espelho e falei, não, eu vou aprender a gostar de mim mesmo. Quantas pessoas não conseguem superar, né, uma perda, perdeu um relacionamento que ela dava tudo por esse relacionamento, perdeu esse casamento, muitos anos, e ela se fechou. Ela se fechou, ela se isolou. E ela está nesse mundinho dela. E ela pensa que ela está se protegendo. Mas ela não está se protegendo, ela está se rejeitando, porque ela não está dando a ela mesma a chance de ser feliz. Por que você decidiu participar das palestras? É que me levou aí que eu estava sofrendo muito. Eu já não tinha mais... Tinha procurado até uma terapeuta, né? Mas não estava resolvendo. E lá eu vi uma coisa legal, que te preenche, você sai de lá fortalecido, sai um homem forte, né? Eu até falo pro meu irmão, não marca a gravação, que quinta-feira, porque eu não perco mesmo. Assim como essa pessoa, você também pode dar uma chance a si mesmo para restaurar o seu coração e ser aberto novamente para um relacionamento, para um amor. Bom, agora vamos falar de uma parte bem importante na vida de todo mundo. Vamos cuidar do bolso e das contas. E quem vai falar sobre isso é a jornalista Patrícia Lages, autora do livro Bolsa Blindada. Bem-vinda, Patrícia. Olá, Renato, Cris, tudo bem com vocês? Tudo jóia. Olá, alunos da Escola do Amor. Nós fomos hoje às ruas para ver quais são as dúvidas principais das pessoas sobre dinheiro. E elas podem também ser as suas dúvidas. Vamos ver? O meu filho, tudo que vê, ele quer. O meu marido, mesmo sem poder, ele compra. Você tem alguma dica para eu explicar para ele que isso não é legal? O problema está na mensagem que você está passando para o seu filho, que é só ele pedir e tem. Então, o que vocês devem instituir aí na sua casa é a meritocracia. O que é isso? É o seu filho fazer alguma coisa para merecer aquilo que ele está te pedindo. Então, o que você vai estar passando para ele? Primeiro, o que é a vida real. Ele sempre vai ter que fazer alguma coisa para conseguir aquilo que ele quer. E outra, você vai ensinar o seu filho a dar valor para as coisas que ele quer. Então, se ele pedir uma coisa pequenininha, você institui ali uma tarefinha pequena, ele faz essa tarefa e ganha aquilo que ele pediu. Se ele pedir uma coisa mais cara, você pode bolar aí uma tarefa também de acordo com a idade dele, um pouquinho mais longa, alguma coisa um pouquinho mais difícil, para ele ver que aquilo que ele pediu é mais caro, então é um pouquinho mais difícil de conseguir, tá bom? Muito importante esse ponto, Paty. Realmente a criança tem que saber, né, que ela tem que fazer um esforço para poder receber algo. E isso é uma lei da vida. E quanto mais cedo a pessoa aprender, isso melhor. Vamos à próxima pergunta. Minha dúvida é o seguinte, eu vou me casar e a gente tem um dinheiro investido, eu queria usar o dinheiro para poder pagar a viagem de lua de mel. Porém, a minha noiva, ela quer usar o dinheiro para fazer uma festa, né, para os convidados e para a família. Mas, no caso, a gente não tem o dinheiro total. Então, se a gente fizer a festa, não vai ter o dinheiro para a viagem. O que a gente deve fazer? A gente deve fazer um empréstimo para fazer as duas coisas?
Olha, eu não diria para você fazer um empréstimo agora, nesse momento da vida de vocês, porque o início do casamento é uma fase de adaptação e eu acredito que você trazer mais um problema, quer dizer, mais uma conta para pagar, não vai ser legal agora nessa época. E uma coisa também muito importante é o seguinte, vocês não vão resolver tudo na vida com um empréstimo. Então, agora que vocês estão começando uma vida juntos, aí estão planejando o casamento, vocês poderiam usar essa experiência, né, de ter que fazer uma escolha, de um ter que abrir mão de alguma coisa, né, em prol do que é melhor para os dois. Vocês já podem usar isso para a vida de vocês, porque isso vai acontecer sempre. Não tem certo e errado, né? Vocês é que devem ver aquilo que é mais interessante para vocês, se é fazer a festa, se é fazer a viagem, e juntos vocês chegarem nessa conclusão, tá bom? Eu tenho uma dica. Eu também. Para ela, né? Para ele e para ela. Eu já até sei qual é a sua. Qual é a sua? É a minha também. Pode falar. Vai para lua de mel. Porque assim, as pessoas investem tanto na festa, né? E a festa vai durar o quê? 3 horas, 4 horas no máximo, né? E todo mundo tira proveito, mas e os dois? Depois vão para casa e não tem para onde ir, não tem... Quer dizer, vocês não têm uma lua de mel todo dia, né? Eu sei que festa também não é todo dia, mas a festa é para todo mundo. E vocês? Né? A lua de mel é para vocês. A minha dica é reduzir a festa para 10% do custo, vai na lua de mel e o restante que sobrar faz o curso Casamento Blindado, que vai ajudar vocês muito mais para resolverem, inclusive, problemas de dinheiro, de discórdia sobre dinheiro lá na frente. É a melhor dica. É a Escola do Amor dando dicas para casais e solteiros como lidar com o dinheiro. Muito obrigado, Patrícia. Obrigada a vocês. Até a próxima. Bom, agora nós vamos ajudar ao Luiz, que é muito nervoso e já chegou até a agredir a esposa. Pois é, e a Luciana está por um triz, desconfia da fidelidade do marido e não suporta mais tanta grosseria. Laboratório urgente nos dois. Você sabe, com 1 ano e pouco de casada, né? Eu peguei mensagem na internet, você falando com outra pessoa, e depois eu achei o celular escondido dentro do guarda-roupa com o mesmo número daquele número que estava na internet. Mas você não acredita no que eu falo, né? Porque eu já falei pra você que isso aí que aconteceu no passado foi uma coisa já de antes de te conhecer. Independente, mas depois que com a mulher. Tudo bem, foi de antes, só que você não podia trazer isso pro seu casamento. Mas eu não trouxe. Depois de 1 ano e pouco o telefone que você viu no celular era de um professor meu do coisa lá do curso, não, lá do telemarketing. Não, você mentiu pra mim. Não tô mentindo. Não foi de professor nenhum. Foi sim. Tá, foi de uma pessoa que a pessoa ainda era casada. Nunca eu imaginei que você seria capaz de fazer isso comigo. Mas eu fiz, mas entendeu? Foi coisa... Pelo amor que você demonstra. Depois que eu me casei com você também, eu não coisei mais nada. Uma coisa também, que eu já te falei em casa, né? É jogo. Você... Toda vez que eu vou falar... Bom, antes de toda vez que eu vou falar sobre o jogo, Luiz, vamos falar sobre essa questão da traição, que você nega que não aconteceu, você negou, depois falou que aconteceu, mas foi antes do casamento. Vamos, então, aí não está bem claro se a coisa aconteceu ou não. A questão é a seguinte, o pano de fundo do relacionamento de vocês é que vocês namoraram por 3 meses. Namoraram por 3 meses e casaram, tá? Vocês avançaram o sinal. Isso normalmente é receita para ter problema depois no casamento. Porque se você não conhece uma pessoa por tempo suficiente, então você vai ter que fazer esse conhecimento dentro do casamento. E aí você vai começar a descobrir coisas que você talvez não gostaria de ter descoberto no casamento, mas sim antes, tá? Então, é um fato do relacionamento de vocês. Muito bem. Segundo o Luiz, essa suposta traição, essa suposta mensagem de outra mulher teria acontecido antes do casamento, ou seja, no período dos 3 meses, segundo nós entendemos. E se esse é o real acontecimento, então, Luciana, você está amarrada ao passado, porque 5 anos já se passaram. Segundo o Luiz, não aconteceu mais depois que vocês se casaram, que foi apenas 3 meses após o namoro. Então,
Se não há mais, isso é, eu não sei, mas se não há mais atos de indiscrição dessa natureza, então, Luciana, a culpada é você, porque você está amarrada ao passado. E se você quer andar para frente, você quer que esse relacionamento funcione, você vai ter que virar a página sobre esse assunto da suposta traição. Ou a traição, digamos que aconteceu a traição. Mas se ele tem sido honesto com você, fiel a você, nesses 5 anos de casamento, então chega, Luciano. A não ser que você tenha casado com a pessoa errada. Você está tão amarrado ao passado, você deveria ter casado com o Museu e não com o Luiz. Porque o Museu é que vive de passado. Então, se você quer seguir para frente, então deixa o passado para trás. Agora, se ele age indiscretamente no presente, são outros 500. Você tem que considerar também, Luciana, como o Renato falou no início, né? Vocês namoraram por 3 meses. Então, é praticamente assim, vocês não namoraram, né? Vocês se conheceram e casaram. Então, agora, você está ainda... Ele, que ainda estava, talvez, saindo de um outro relacionamento, não sei, né? Que relacionamento era esse, com uma mulher casada, não sei. Vocês não deixaram essa informação. Mas isso que aconteceu antes de se casar com você, era uma coisa que vinha com ele e que talvez estava ainda... Em andamento. Em andamento, 3 meses, né? A suposta sumindo, outra, né? Em 3 meses, não iria acreditar que esse relacionamento de vocês iria realmente para frente. Então, é uma coisa que talvez, sem mesmo ela descobrir que ele já estava para casar com você, ela ainda tinha esperanças. Não sabemos o detalhe. A questão é o seguinte, a questão é que você está culpando o Luiz, castigando o Luiz por uma coisa de 5 anos atrás. E se essa coisa não aconteceu mais desde então, então você que está vivendo no passado. Aí é você que fica trazendo o defunto que já foi enterrado. Aí você está trazendo problema desnecessário para o seu casamento. Ela fala que ele mentiu, que ela não acha que foi um professor e que ele está mentindo, né? Só que você tem fatos, Luciana? Se você tem fatos, então... são outros 500, como você falou. Mas se você simplesmente fala, eu acho que você está mentindo, quer dizer, fica elas por elas, porque ele fala que não e você fala que sim. Tá, suponhamos que ele tenha mentido. Vamos dizer, no pior das hipóteses, ele traiu você e mentiu. Pior cenário, tá? Vamos supor que, vamos aconselhar segundo o pior cenário, porque qualquer coisa melhor que isso... Os outros 500. É bônus. Vamos supor, então, ele te traiu nos 3 meses de namoro e mentiu pra você, disse que não era traição. Muito bem. Se, desde então, ele tem sido fiel a você, porque vocês casaram, e ele tem sido fiel, ou seja, ele acordou, ele pensou, pô, fiz uma bobagem, mas agora é essa mulher que eu quero ficar com ela. Então, não vou mais ter brincadeira com outra mulher. Então, acabou, Luciana. Acabou. Ah, mas o fato dele ter mentido pra mim, o fato dele ter mentido pra você, você lida da seguinte forma. Se você mentir pra mim hoje, sobre algum fato atual, então, aí a gente vai lidar com isso de outra forma. Aí, onde há mentira, não pode haver relacionamento. Concordo plenamente com você. Mas você ficar indo lá atrás e, você mentiu, não menti. Você traiu, não traí. Era o professor, não, era uma mulher casada. Peraí, pô. Vocês vão... Como é que vocês vão pra frente assim? Como é que vocês vão caminhar pra frente? Tá? Então, essa é a questão da traição. Mas tem mais. Vamos continuar assistindo, a gente continua no conselho. Pra mim, eu vou assistir hoje, eu vou assistir um jogo hoje. Você já faz uma cara que eu já não gosto, eu prefiro desligar, eu já fico nervoso. Porque quando é as suas coisas que você assiste, eu não falo nada. Muitas vezes. Que coisas que novela eu assisto? Que você assistia, eu nunca falei nada. Só que agora chegava na minha vez, quando Só eu queria que eu não assistir... assisto tudo bem. Só que é uma coisa que eu sempre assisti. Todo mundo deixa, todo mundo assiste, todo mundo assiste, casal diferente. Todo mundo, você todo não casal. é todo mundo, você todo é casal, você. todo marido assiste o futebol e a esposa sempre coisou. Por que eu a não gente sei. é diferente? Eu não sei isso. Entendeu? Você não sabe administrar. Você quando não. começa a trabalhar, você começa a trabalhar pronto. Não se vê mais o homem pra nada. Esse trabalho nada. chega, igual esses nada. dias. É lógico que eu tô tudo trabalhando bem, na madrugada. entendo que tá trabalhando à noite. Eu não tô te dando atenção, Até não tô te você dando mesmo nada. precisa de um tempo pra você, só que não. Sua vida é só descansar e na hora que liga a televisão é futebol e a gente fica sempre de escanteio. Não fica de escanteio. Fica assim. Gostei da metáfora que você usou aí pra ficar de escanteio. Só quer assistir futebol e a gente fica pra escanteio. E ele entendeu. Interessante, ele usou a linguagem que ele entende.
Agora, vamos então falar sobre essa questão do futebol, que não é o futebol, ela amplia a questão para o fato dele, parece que quando ele faz alguma coisa, ele enfia a cabeça naquilo, se é trabalho, ele enfia a cabeça no trabalho, se é futebol, ele enfia a cabeça no futebol, e ela se sente deixada de lado. Bom, eu não sei se esta é a razão, mas pela conversa de vocês, pelo que a gente percebe aqui, o que acontece entre vocês, a casa não é um ambiente muito agradável de ficar, a casa de vocês. Porque se vocês conversam desse jeito aí que a gente está vendo, na frente das câmeras, então em casa a coisa deve ser 2, 3 vezes ou 10 vezes pior. Então, entenda, eu não estou aqui defendendo o Luiz, Luciana, mas eu quero que você entenda uma coisa. Quando a gente está num ambiente onde nós somos constantemente atacados, criticados, um ambiente hostil, desagradável, é natural que a gente venha gravitar para uma atividade que venha consumir todo o nosso tempo, de forma que qualquer coisa que nos tire desse ambiente é bônus. É uma vantagem. É melhor na cabeça dele estar trabalhando de dia e de noite, é melhor na cabeça dele estar assistindo futebol desde a primeira divisão até a várzea e assistir todo tipo de esporte do que ficar exposto à crítica, exposto à tromba de elefante, exposto a todo tipo de reclamação. E isso seria verdade se ele fizesse o mesmo com você. Se ele ficasse chatinho com você, você também não ia querer ficar em casa, você também não ia querer ficar no mesmo ambiente que ele. Então, o que eu estou querendo pontuar é o seguinte, você tem que pensar, será que quando ele não está no futebol, não está trabalhando, só está em casa, eu faço o ambiente agradável para ele? Ou eu acabo empurrando ele para frente da televisão? E fazer esse ambiente agradável começa pelo rosto, né? Pelo semblante da pessoa. O marido chega em casa, ou a esposa chega em casa. Como é o seu semblante quando ele chega em casa? Quando ela chega em casa? Isso é muito importante, porque já ali você já está determinando como é que vai ser o resto da noite. Então, eu não sei, Luciana, como é que você se comporta em casa, mas aqui, no laboratório, o seu semblante é de uma pessoa muito amarga, uma pessoa triste. E eu sei que ele talvez tenha te dado razões para estar triste. Ele não te dá atenção, você ficou carente. Qualquer mulher no seu lugar ficaria carente, com um marido que não dá atenção. Mas você tem que entender que se você quer atenção, você então tem que ser agradável, você tem que merecer, né? Você já merece, você é esposa, mas para conseguir o que você quer do seu marido, que é atenção, que é conversa, que é que ele, né, queira saber sobre você, sobre o seu dia, então já no seu rosto, no seu semblante, no seu comportamento em casa, ele já tem que receber isso de uma maneira assim, como se estivesse dando um bem-vindo, né? E ela tem que fazer um esforço para isso, porque eu não sei se você trabalha fora, você tem um trabalho, mas qualquer pessoa que trabalha, ela tem que saber separar o que ela está sentindo do profissionalismo dela. Então ela pode estar num dia de raiva, de nervoso, de tristeza, mas se ela está lidando com pessoas no trabalho, ela tem que ser gentil com elas. Ela tem que saber, essa pessoa aqui não tem culpa do meu sentimento. Olha só, Luciana, assim, ó. Oi, Luiz. Como é que foi o seu dia? Foi muito ocupado. Então tá. Então senta aí, eu vou preparar uma coisinha para você. Isso muda tudo, né? Porque ele vai se sentir mal de ignorar você, de não pensar em você, de não falar com você, porque você está sendo muito agradável. Agora, o oposto é isso aqui, ó. Chegou essa hora, até que enfim, hein? Aí... esquece. Exatamente. O tom da conversa determina tudo na relação. Agora, Luiz, você tem que ouvir o que ela está falando com respeito ao exagero que você, às vezes, comete de estar muito tempo numa atividade e desprezando o tempo com ela. Você tem que olhar isso. Você tem que olhar. Por quê? Você, como marido, você tem uma família, você tem uma esposa, você tem filhos. E você precisa dividir o seu tempo de forma que todos recebam a atenção devida para eles.
Então, eu sei que você quer espairecer, você quer, sabe, descansar quando você chega estressado, mas esse descanso vem depois da obrigação. E a obrigação é você estar presente na vida da Luciana, presente na vida dos seus filhos, para que então não fique essa coisa no seu ouvido depois, tá bom? Vamos continuar assistindo a conversa. Entendeu? Só Deus sabe a preocupação que eu tenho com vocês. Por que você não demonstra às vezes não demonstro. Isso daí? Você fala e você demonstra sempre ao contrário. Aí não demonstro nada, né? Eu sou um animal, eu sou um bicho de sete cabeças. Você tá falando isso. Então, eu não sou. Eu sei o seu lado, seu lado você tem que bom, falar só que ultimamente você só tem demonstrado o seu lado mal. Um lado que eu não conheci de você tem demonstrado. Eu espero que você reconheça que a coisa que às vezes é tão difícil para você, você me ofende, você me magoa, você já me agrediu, você sabe. Bem, eu não pedi desculpa. Pediu. Então... Eu amando você, eu queria me separar de você, porque eu já não estava suportando mais. Foi um momento meu, eu tava coisado, eu tava ruim. Na época, você sabe muito bem. Aí porque você tá ruim, você sai me batendo. Não sai te batendo, mas você sai me agredindo, você sai ofendendo as crianças, você sai me xingando, você não respeita nem as crianças, né? Simplesmente você me dá um tapa na cara, daqui a pouco você vem me beijar e me abraçar. Eu não casei com você pra viver assim. Eu te amo, eu quero reconstruir nosso casamento, mas sozinha. Eu amo você, de coração aberto, para todo mundo ouvir, eu amo você muito. Entendeu? Você é a pessoa especial para mim. E eu não quero te perder. Eu quero salvar nosso casamento. Eu também. Eu quero, porque eu não quero te perder. Então, se vocês se amam, então chegou a hora de fazer o que pessoas que amam fazem, né? Quem ama não bate, não fere, não agride. Eu vou aqui entender pela conversa de vocês que esse ato de agressão do Luiz sobre a Luciana foi um caso isolado. Ele falou que estava mal, imagino que talvez estava alcoolizado ou sob algum efeito de droga, alguma coisa, não sei. Mas, segundo ele, foi um caso isolado, não justifica, mas que ele já deu conta desse assunto. Muito bem, Luiz, não há desculpa, nem uma substância de álcool, de droga, nada justifica. Se você quer salvar o seu casamento, então você tem que salvar a si mesmo primeiro. Salvar a si mesmo, por exemplo, do seu temperamento. Ela reclama que você é uma pessoa muito nervosa. Então você tem que saber como dominar o seu nervosismo. Sabe qual é a maior marca de um homem? Sabe qual é a maior marca de um homem? Não é isso aqui, ó. Não é músculo. A maior marca de um homem é se dominar. Ele se domina. Ele tem controle de si mesmo. Ele tem domínio próprio. Se você não tem isso, você não pode se chamar de homem. Então, resolva esse problema de nervosismo primeiro, para então depois você ter certeza que você vai conseguir salvar o seu casamento. E sabe por que, Luiz? Ela ainda fala sobre isso que aconteceu. Você diz, mas eu já pedi perdão. Mas pedir perdão, tá, tudo bem, mas toda vez que a gente erra, a gente tem que ter 5 acertos para cobrir aquele erro. E você só erra. Você errou no início do casamento, né? Você teve aí essa questão mal resolvida, que ninguém sabe o que aconteceu. E você não dá atenção, chega em casa não dá atenção, não conversa com a sua esposa, chegou a agredir uma vez. Então, ela tem tudo isso guardado e não tem nada para compensar ali. Você não tem feito nada para compensar tudo isso que aconteceu já no casamento. Então, você tem que começar a ver o que você pode fazer para eliminar esse passado do relacionamento de vocês, sabe? Começar do zero, olha, deixa eu fazer diferente, deixa eu ser um marido diferente, né? Toda vez que você deixa as coisas do jeito que estão, você está deixando ela pensar que as coisas estão daquele jeito lá atrás, quando você agrediu, quando você traiu, enfim. Eu diria, Luiz, que você tem que se ver primeiro como um namorado e não como um marido. Porque, na verdade, vocês não tiveram um namoro, né? O período que vocês se conheceram foi um período muito rápido. Aí vocês logo se juntaram e juntaram os problemas, a crise entrou, o estresse entrou, vocês se estressaram, não houve conquista, talvez não houve um apaixonamento dos dois. Então, Luiz, você quer que a Luciana venha ficar mais suave no falar, na expressão? Você tem que dar uma agora de namorado, você tem que conquistar.
Você tem que fazer aquele trabalho que não foi feito no início. Então, eu vejo na Luciana, a voz dela, uma pessoa amarga. Quando eu olho para a Luciana, eu vejo como se fosse uma onça ferida. Ela tá amarga, ela tá arisca. Qualquer coisinha, ela tá pronta para atacar. E com razão, porque ela deve trazer dentro dela muita amargura, muita lembrança ruim. E você tem que fazer a sua parte para tentar reconquistar o coração dela. Então, Luiz, veja-se primeiro como um namorado. O que um namorado faz? O namorado elogia, o namorado vê as qualidades, o namorado leva para sair, ele passa tempo, ele conversa, ele se interessa na vida da outra pessoa, ele faz carinho na outra pessoa. O namorado, ele faz o trabalho de conquista que você tem que fazer agora para você poder reconquistar esse relacionamento, tá bom? E Luciana, nós já falamos com você sobre vários pontos. Desculpe a nossa maneira abrupta e dura às vezes de falar, mas é porque vocês estão errando demais e é para despertar vocês. De forma que vocês falam tão duros um com o outro que acho que se a gente falasse macio, eles não iam ouvir. Mas ficamos aí aguardando vocês praticarem isso e nos darem boas notícias, tá bom? Bom, e no próximo bloco vamos falar de virgindade e saber por que muitos jovens têm preferido esperar pelo casamento. E vamos ver quais famosos também fizeram essa opção. Voltamos já, não sai daí. A virgindade não é mercadoria, não é modismo e muito menos moeda de troca. Mas um assunto que já foi muito discutido e ainda é tabu para muita gente. Quando a gente fala de tabu é porque existem muitas opiniões diferentes sobre aquele assunto. Para alguns, esperar para ter sexo após o casamento é essencial. Já para outros, não faz sentido nenhum. A verdade é que a situação está tão complicada que a gente chegou a um ponto em que virgindade já foi até leiloada na mídia. E muita gente está se cansando de ver o sexo tratado com tanta vulgaridade e está adotando uma postura mais radical. Na aula de hoje, nós vamos falar da virgindade como uma atitude, uma escolha que pode gerar muita pressão da sociedade para quem opta por ela. Vamos acompanhar essa reportagem. A jovem brasileira Caterine Migliorini ficou famosa após leiloar a virgindade por $780 mil, o equivalente a mais de R$1.700.000. O caso aconteceu no ano passado. Catarina, com então 20 anos, virou manchete dos principais jornais do mundo. Alguns acusaram a moça de prostituição. A repercussão foi mesmo negativa, tanto que Caterine, que havia sido contratada por uma grife famosa para desfilar na Semana de Moda de São Paulo, teve a participação vetada na última hora. Segundo o dono da confecção, a grife recebeu diversas críticas negativas e alguns clientes disseram que se Caterine representasse a marca, eles deixariam de comprá-la. Apesar de muitas coisas terem mudado ao longo dos anos, o assunto virgindade ou sexo só depois do casamento ainda traz à tona muitas discussões. Alguns defendem que para as mulheres é uma virtude, já outros acreditam que para os homens pode ser um problema. Já esses jovens têm opinião própria. Tawane, por que você optou por se casar virgem? Via muita desilusão amorosa, muita amiga, correndo porque estava com medo de estar grávida, outros contraindo doenças. Então, assim, tudo isso me levou realmente a optar por me preservar. Seria o melhor método contraceptivo, na verdade. As pessoas têm preconceito com você, quer dizer, elas vejam, mas é loucura, você não sabe se vai ser bom, se vai ser ruim. Eu falei, se não vai ser bom, se vai ser ruim, não, vai ser certo. Sendo certo, pra mim, não vai ser bom. Quem pratica o sexo casual acaba não tendo essa durabilidade de relacionamento. Eu estava até vendo uma pesquisa esses dias atrás que uma faculdade fez sobre sexo casual e que isso acaba dando depressão e até pensamentos de suicídio, Então a gente acaba vendo que realmente é algo que afeta o emocional. Depressão pode ser um dos problemas, mas uma pesquisa feita com cerca de 4.000 mulheres nos Estados Unidos revelou que iniciar a vida sexual muito cedo pode aumentar as chances de divórcio. Segundo o estudo, 31% das entrevistadas que tiveram relação antes dos 16 anos pediram o divórcio em até 5 anos de casadas. Eu acho que hoje a gente vive numa sociedade onde a sexualidade, a sensualidade impera muito. Então, qualquer coisa que vá contra isso é motivo de chacota, de perseguição. O mundo não vê valor nisso, mas eu vejo.
Eles ainda são bem jovens, mas e quando a virgindade chega até os 30 anos de idade? A Amanda está quase lá. Ela tem 28 anos e teve um namoro que durou 3 anos. Tive um namorado, a gente se beijava, mas não passava disso. Hoje é tudo muito banalizado. Tipo, as pessoas fazem não por amor. E eu quero fazer por amor, com uma única pessoa. Eu sou muito romântica, então eu acredito muito no amor. Eu espero uma pessoa sincera, compromissada, companheira e que valorize o fato de eu ter me guardado para ele. Essa ideia vem ganhando espaço tanto para os homens como para as mulheres. Nós, professores da Escola do Amor, também somos totalmente a favor, mas nós vamos explicar daqui a pouquinho. Pois é, mas antes, veja a história de um casal que optou em se casar virgem e garante, valeu a pena esperar e agora vocês vão ver por quê. Véu, grinalda e vestido branco, tudo como diz o figurino. Ana e Leandro oficializaram a união há 14 anos atrás. Ela era virgem. Ele era virgem também, o seu marido? Sim. Ele foi criado dessa forma também, entendeu? Então ele teve os mesmos princípios familiares, religiosos, que levou ele a tomar essa decisão. E até hoje ele fala também pra mim que não se arrepende. Você namorou 4 anos? Sim. Foi difícil? Muito. Tinha dia que eu falava assim, vai embora porque eu não vou dar conta. Eu tinha decisão e eu não vou negar, partiu mais de mim, entendeu? Essa decisão, eu não quero e vou me guardar. E não vou falar que foi fácil, é muito difícil. E assim, o que eu acho assim, se você for falar por que vale a pena ter casado virgem? Primeiro assim, o que me marcou foi a minha noite de núpcias. Aí uma coisa assim que eu acho muito engraçada, assim, que eu vou contar para meus filhos, pros netos, é que ele pegou a minha anágua, antigamente era aquele vestido rodado, né? Ele pegou minha anágua e não conseguia tirar o nó. Aí ele pegou um canivete. Ele pegou um canivete e cortou minha anágua. Anne, como foi depois dessa lua de mel? A cara dos seus convidados. Você teve que tomar café da manhã com eles. Tava todo mundo da minha mãe, que a minha família é de longe, né? Aí tava todo mundo lá tomando café, eu fui lá pegar minha mala. Aí quando eu vi, todo mundo olhou pra minha cara, rolou, né? Então eu queria entrar debaixo assim de um buraco, que nesse dia realmente fiquei sem graça. E lá em casa sempre foi assim, minha avó casou virgem, a minha mãe casou virgem. E o meu pai sempre quis isso pra mim também. Então eu acho que se eu não tivesse casado virgem, eu teria problema também com meus pais. E assim, em nenhum momento eu me arrependo dessa escolha que eu fiz. Então, aí a gente vê como é fundamental a orientação dos pais, como foi o caso da Ana. Aqui no Brasil, infelizmente, em muitas partes do mundo também, muitos jovens começam a vida sexual cedo demais, sem preparo algum. E isso tem sido um desastre social. É só pensar nas milhões de mães solteiras e crianças abandonadas que temos por aqui para você ver o impacto dessa pequena, grande decisão. E é muito importante também quando uma pessoa famosa, que é ídolo para muitos adolescentes, vem a público declarar que vai se casar virgem. Vamos lembrar de alguns artistas que deixaram isso claro na mídia e o que alguns acham sobre o assunto. Acompanhe. A beldade Adriana Lima revelou que sexo é só para depois do casamento. Em 2006, a Top namorava com o então marido, o jogador de basquete Marco Ierich. Tudo indica que foi com ele que a celebridade teve sua primeira vez. O jogador Kaká foi um dos virgens mais requisitados do mundo do futebol. O atleta casou virgem com a mulher Caroline Selico. O zagueiro Davi Luiz também defende a ideia de que o sexo só pode acontecer depois do casamento. O atleta de 27 anos nunca afirmou ser virgem, mas aderiu à campanha das redes sociais. Eu escolhi esperar, o que significa que relação sexual só pode depois da união. Outro famoso que decidiu aderir à moda é Kevin Jonas. O bonitão usou um anel de pureza e cumpriu a promessa de casar-se virgem aos 22 anos. A felizarda foi Daniele Deleasa.
O namoro durou 2 anos. Eles estão juntos até hoje, vivendo um puro romance. Resgatar isso lá do passado é muito interessante, porque vai preservar mais essa juventude, esses jovens que estão muito afoitos pelo sexo. Aí colocar um pouquinho o pé no freio, eu acho sensacional. Eu acho que a virgindade é a preservação pessoal da própria intimidade, de alguma coisa que se acredita muito. Não vejo problema. Deve ser difícil para o companheiro ou para a companheira entender. Mas essa é a base de um relacionamento. Compreensão, troca, cumplicidade e muita paciência. Então, nós vamos falar um pouquinho de nós aqui, Cristiane e eu. E não queremos aqui moralizar o assunto de forma alguma. Nós somos da opinião, não só no assunto da virgindade, mas qualquer outro assunto da vida amorosa, qualquer outro assunto da vida, que as decisões das pessoas têm que ser pautadas e consideradas segundo os seus resultados. Ou seja, a pergunta que as pessoas têm que fazer não é assim, vou casar virgem ou não vou casar virgem. Não é isso. Não é questão de se vai fazer ou não vai fazer. Mas é questão de qual o resultado, qual o impacto desta decisão funciona melhor, né? Ou daquela decisão. Exatamente. Qual o melhor resultado? Então, falando de nós nos casamos virgens. Não temos vergonha de falar isso. Pelo contrário, fomos privilegiados em manter a exclusividade um para o outro. Porque o que a gente tem visto no trabalho que a gente faz, estão aí as pesquisas também para confirmar nas nossas observações, é que quando uma mulher, por exemplo, tem um sexo casual, de forma casual, praticamente 80% das vezes ela não sente nenhum prazer. É o homem que tem o prazer, não ela. Para ela é horrível, porque normalmente é uma situação em que o cara tá doido para tirar vantagem dela, ele vai, tira o que quer e ela fica a ver navios. Então a primeira experiência da mulher, quando é assim, já começa de forma negativa. Quer dizer, a pessoa tende a transferir isso para o futuro. E o homem, ainda que ele tenha o prazer, a primeira experiência dele é uma experiência egoísta. Ou seja, ele aprende a se satisfazer. Qual o maior problema que nós temos na vida íntima de casais hoje em dia? É que eles têm problema na cama. Por quê? Porque o homem vai com sede ao pote, não satisfaz a mulher, só pensa nele. Onde você acha que isso começou? Lá atrás. Quando ele teve aquele sexo no banco traseiro de um carro com uma moça, atrás do muro, lá no banheiro da escola, teve uma coisa que não significou nada, a não ser um ato egoísta, físico, que satisfez a ele e não a moça. Então vamos pesar os resultados, é isso que a gente está levando aos alunos. E tem outra questão também, porque você vê muitas mulheres, depois de casadas, não querem mais ter sexo com o marido. Antes até tinham, né? Mas quando casam não querem. Por quê? Muitas mulheres, elas associam agora o sexo com uma coisa que ela tinha que ter para ganhar aquele homem. Porque não é uma coisa especial para ela. Por exemplo, vamos pensar nessa mulher que você falou, que não teve prazer nenhum. Ela agora pensa assim, bom, então é isso é o sexo. É eu me dar e não receber nada de volta. Ela associa aquela experiência com o sentimento de ser um objeto. De ser usada. Fui usada. Então, tanto ela quanto o homem, ela começa a fazer associações. No nosso caso, quando o casal ele se reserva para o casamento e aquilo acontece entre os dois, e eles sabem que foram exclusivos um para o outro, qual a associação que eles fazem? A associação é o seguinte, eu sou especial para ela, ela é especial para mim. Nós somos especiais um para o outro. Então, vocês lançam uma base onde o sexo tem todas as associações positivas para o casal. Então, daí para frente é só melhoras. Agora, aqueles que já vêm com uma bagagem, sabemos que, em muitos casos, eles trazem problemas e têm dificuldades depois na vida íntima. E outra coisa, Renata, às vezes a pessoa, ela pensa assim, agora que a gente teve sexo, né, antes do casamento, eu tenho domínio sobre você. Ou você é minha, ou você é meu. Né? Enquanto que, na verdade, vocês não são casados ainda. Então, existem, às vezes, as expectativas erradas, porque a mulher se entregou para ele e ele não dá uma ligação no dia seguinte.
ele não liga, ele não dá valor. Há um desencontro de expectativas. Exatamente. Né? Ela se entregou toda e ele não se entregou de todo para ela. Aí vem as decepções. Mas depois do casamento, você se entrega com razão, porque vocês dois se entregaram no casamento. Exato. Então agora um tem direito ao outro. Agora, não estamos querendo dizer aqui que para você que já perdeu a sua virgindade, você não casou ainda, ou você já está casado e teve essa bagagem quando solteiro, que é o fim do mundo para você. Não, sempre há maneiras de você lidar com isso. Mas nós estamos falando aqui sobre os resultados que são observáveis por estudos e pela experiência das pessoas. É claro que muita gente não fala, quem normalmente pratica isso gosta de dar uma impressão de que a coisa foi melhor do que realmente foi. Mas você tem que tomar as suas próprias decisões e que elas sejam bem informadas. Não vá por nós somente, não. Procure se informar. Tá bom? Bom, nós chegamos ao final do programa, falamos de muitos assuntos aqui e se você quiser assistir esse programa mais uma vez, acesse o site r7.com/Escola do Amor. Obrigada, alunos, pela presença e até semana que vem. Tchau.